Oswaldo, bem-vindo. É o prefeito de Ouro Preto, bem-vindo ao Festival Literário de Araxá deste ano, de 2023. É um prazer ter você aqui nessa programação virtual do festival. A gente tem esse ano o festival que vai ser aberto, né, a partir da semana que vem, no dia 5, e temos também essa programação que é virtual e que vai estar disponível nas plataformas do festival, para que as pessoas acompanhem todos os diálogos que estão sendo construídos aqui sobre essa perspectiva da educação e do patrimônio cultural. Então, a gente tem esse ano o Mário de Andrade como autor homenageado e o patrimônio cultural como um centro da discussão do festival, considerando os aspectos educativos que envolvem a construção das identidades e do próprio patrimônio. Então, para essa rodada de conversas virtuais, a gente colocou como um tema central as vivências culturais como herança formativa. E nesse nosso diálogo aqui, a ideia é a gente como autor homenageado um pouco para o conhecimento de todos o patrimônio cultural como um centro da gestão do patrimônio do festival, tanto em relação às transversalidades educativos que envolvem em relação a políticas públicas diversas que têm que ser consideradas, quanto então, para essa questão do aprendizado, ou seja, da gestão virtuais, a gente colocou como um tema central as vivências culturais como herança seja pelo gestor, o prefeito, e nesse nosso diálogo pela equipe, aí seja também com os interlocutores que vivenciam e fazem o patrimônio cultural como um centro então, da discussão do festival, que já passou, considerando vários aspectos educativos que envolvem públicos relacionados às identidades e do próprio patrimônio cultural. Então, você que foi secretário estadual de cultura, virtuais, a gente também colocou como federal, central, as vivências culturais como herança formativa, tanto e nesse nosso diálogo aqui, e também como gestor municipal, prefeito de Ouro Preto, que é patrimônio da humanidade, discussão do festival, considerando os protegidos pelo IFAM e com todos os desafios a construção das identidades e do próprio patrimônio, pensando em todas as prerrogativas e políticas públicas que têm que ser conciliadas central com as vivências culturais como herança cidade que é patrimônio e nesse cultural. Nosso diálogo então aqui, queria que você falasse de Andrade para a gente desse processo e dos desafios, né, constantes que são enfrentados da discussão na gestão municipal de considerando claro, os aspectos educativos que envolvem as instâncias federal a construção das identidades e muito do obrigada, patrimônio. Então, agradeço a você, Michele, por esse convite. Como um tema central, as vivências culturais como herança formativa. E nesse nosso diálogo tão aqui, importante sobre a o patrimônio Andrade, cultural. como autor homenageado, se estamos aí sob a égide de Mário de Andrade. Festival, Mário de Andrade considerando foi um os aspectos educativos que envolvem a construção das identidades e do próprio patrimônio. Que Mário esteve aqui em 1919. Imagina o que era em 1919 sair de trem de São Paulo vivências e chegar culturais a como herança Mariana. formativa. Quantas E nesse nosso baldeações diálogo ele deve ter aqui, feito a de Andrade, para como visitar Guimarães na rua direita de Mariana. E é curioso que ele, poeta jovem, os aspectos marcado pelo educativos que simbolismo, envolvem ele a chega a construção das Mariana, identidades, visita Alfonso de Guimarães, conversam as longamente. vivências culturais O como Mário herança recita formativa. Corvo E nesse nosso de dia de Edgar Allan Poe Andrade, para como autor Mas ele volta para São homenageado, Paulo completamente apaixonado, arrebatado pela descoberta do considerando Aleijadinho. os aspectos Ele educativos, percebeu que nessa cidade a de Ouro construção Preto das e Mariana, ele encontrava a primeira arte do Brasil. E ele vai escrever um artigo muito importante sobre o Aleijadinho como herança e abre formativa. todo E nesse nosso dia de esse Andrade, como processo autor do que eles chamaram homenageado, de primeira arte, essa redescoberta, entre aspas, do Brasil, que vai considerando se os confirmar em 1924. Nós já a estamos nos construção das preparando em Ouro Preto para a comemoração do centenário no ano que vem. Em 1924 vai se confirmar com a viagem dos modernistas, como o herança roteiro das formativa. Minas, E nesse como nosso diz dia Oswald de Andrade, uma série de autor homenageado, a viagem dos modernistas a Minas Gerais. A Tarsila, considerando o Oswald, o Mário e o Blaise Cendrars, um a poeta construção francês das que eles haviam convidado para vir ao Brasil. Blaise chegou em fevereiro, desembarcou em Santos
e depois eles visitaram o Rio de Janeiro durante o E Carnaval nesse nosso e dia vieram a Minas Gerais na Semana Santa. Então, eu digo que a Santa homenageado, Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1924, com a presença deles, nós considerando vamos os evocar isso, e é muito importante. O Mário ficou muito tomado por esse mergulho na realidade brasileira, no interior do Brasil, nas coisas do Brasil. Ele, que era um erudito, um homem de formação e nesse nosso dia intelectual à la europeia, ele vai perceber imediatamente a riqueza da cultura brasileira, ele se torna um turista aprendiz que considerando vai os viajar para todo lado, vai à Amazônia, ele vai resgatar o conhecimento do Brasil, e ele terá um papel muito importante no Ministério Gustavo Capanema, como das pessoas que e nesse nosso conceberam dia o serviço do patrimônio histórico. Gustavo Capanema teria pedido a Mário de Andrade para pensar para o Ministério da Educação e Saúde, cujo titular era Capanema, modernista da Rua da Bahia, de Belo Horizonte, do grupo de Carlos Drummond de Andrade, que veio a ser seu chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde em 1934. Capanema pediu a Mário que pensasse numa enciclopédia brasileira. E Mário de Andrade diz: como eu vou fazer uma enciclopédia se eu não tenho nenhum repertório? Então, é importante levantar primeiro o que somos nós, o que temos. E a ideia de fazer esse inventário, esse levantamento, esse repertório, desagou na criação de um serviço de patrimônio histórico e artístico. Isso é nos anos de 35, 36 e 37, o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, é que vai, então, instalar a legislação de patrimônio do Brasil. Eu digo que é mais lei do que decreto, porque ele foi votado primeiro pelo Congresso, que Getúlio Vargas fechou no dia 11 de novembro, portanto, no dia 30 de novembro, ele só tinha condição de assinar um decreto-lei, e é o decreto 25, um dos primeiros documentos do Estado Novo, mas que se transformou numa constituição, na Carta Magna do patrimônio cultural brasileiro. Então, Mário de Andrade é muito ligado à questão do patrimônio. Discutir Mário de Andrade, nós chegaremos sempre às raízes do Brasil, ao que é patrimônio, o que patrimônio significa, o que é patrimônio material e imaterial. E até essa é uma discussão que deve ser colocada já no deslinde dessas polêmicas desnecessárias. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás, discutia-se o que era cultura erudita e o que era cultura popular. E as pessoas perdiam muito, muito tempo com isso. Tanto é importante a cultura erudita quanto é importante a cultura popular. E uma alimenta a outra, e é o processo cultural como um todo. Agora se discute muito patrimônio material ou patrimônio imaterial. Todas as coisas se completam. Eu digo, eu não posso conceber a igreja de Santa Efigênia, tombada em Ouro Preto, como uma obra-prima do barroco mineiro, sem o Congado e o Moçambique, que estão dançando lá no adro. Porque se não tiver o Congado e o Moçambique, a igreja de Santa Efigênia vai estar destituída da sua essência, do seu significado maior. Então, ela não pode nem ser pensada ou ressignificada, porque já não tem mais quem faça ecoar dentro dela a sua voz original. Então, discutir a mesma coisa o Congado e o Reinado e o Moçambique. Se não tiver a igreja de Santa Efigênia, eles vão dançar no vácuo. Daí a importância de haver sempre uma conexão, uma sensibilidade maior que redimensione ou que faça o alinhamento entre patrimônio cultural, natural, material e imaterial, e até patrimônio natural, eu já ia dizendo. Por exemplo, se tirarem o pico do Itacolomi, como tiraram o pico do Cauê em Itabira, olha o drama da poesia de Drummond, que decorre da retirada dessa pedra no meio do caminho dele, que é o Pico do Cauê, que desapareceu. Então, se você tem uma paisagem amputada, como a Serra do Curral, em Belo Horizonte, é incrível. E é importante, Ângelo, a gente lembrar que o que a gente chama de patrimônio natural,
ele é mais do que patrimônio natural em si, porque ele é um patrimônio cultural no sentido que ele ganha significados do ponto de vista de Claro. identidade, de vivências culturais, né? Ele faz parte da paisagem urbana, ele é um patrimônio urbano também. Ele é um Aham, patrimônio cultural. Se o Itacolomi era o marco dos pioneiros que vieram em busca dos tesouros que estariam ocultos no interior do Brasil, ele é uma referência histórica. E vai daí por diante. Nós vamos ver como a Serra do Curral também, que era chamada Serra do Curral do lado de hoje, Belo Horizonte, e do lado de Nova Lima, eram as Congonhas de Sabará. Então, era a Serra aham, das Congonhas. Até cada elemento, cada forma da natureza, ela é interpretada de uma maneira pelas comunidades que se apropriam delas. Não é? Então, claro. mas olha uma questão importante, o Drummond, quem lê com atenção o poema Triste Horizonte, que foi um marco que sacudiu a consciência mineira com relação a todos esses desafios, inclusive da mineração, na verdade, o Drummond, quando ele escreveu esse poema, em agosto de 1976, ele estava se referindo mais às lojinhas que construíram ao lado da Na igreja, igreja? a, Isso, a uma coisa horrível que fizeram à volta da Igreja das Dores da Floresta, ele que morou na foi. rua Silva Jardim, ali ao lado, Isso. ele estava dizendo mais isso. E ele, até como Jeremias, que chorou no Antigo Testamento, ele sobe, ele fala, eu subi a serra e comecei a chorar, contemplando a cidade lá embaixo. A serra para ele ainda era um lugar de refúgio nesse poema. O horizonte, na verdade, era o belo horizonte que virou um triste horizonte. Aham. Olha como uma mudança de um patrimônio arquitetônico fere a sensibilidade e a memória do nosso poeta Drummond. Então, Uhum. eu estou colocando isso tudo para dizer que patrimônio cultural é uma coisa só, é muito importante, e ele está por toda parte. Como todas as cidades são históricas, eu gosto de dizer isso, cada cidade Isso. tem a sua história. Não existe cidade ahistórica. Eu, por exemplo, sou hoje presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, cerca de 40 cidades. Mas os 853 municípios, com as suas 853 cidades em Minas Gerais, são históricos também, porque cada Claro. um construiu a sua história à sua maneira, no seu tempo, no seu espaço. E nós vamos encontrar em cada um deles um vestígio de memória, uma noção de pertencimento, uma saudade, alguma coisa que dilacera, e isso aí é que vai despertando nas pessoas a consciência do patrimônio, a noção de patrimônio. Hoje, eu acredito que em Minas Gerais, mais do que em qualquer outro estado brasileiro, nós tenhamos uma consciência muito aguçada, muito atilada da questão de patrimônio, porque em 1997 foi criado o ICMS Cultural. Eu era Uhum. prefeito nessa época e nós tínhamos, em 96, nós fizemos um grande embate com o governo do Estado, era o governador Azeredo, que estava aí à frente de Minas Gerais. Nós tivemos um grande embate porque foi extinto o I1, o Imposto Único sobre Minerais, para ser criada posteriormente a CEFEM, que a compensação não é mais um imposto, é uma compensação financeira da exploração mineral, muito importante. Mas o I1 dava um percentual de ICMS para as prefeituras e nós perdemos esse percentual. Ouro Preto mesmo teve um prejuízo muito grande, né? No ano de 1996, foi o meu último ano do mandato, eu tive uma perda de quase metade da receita por causa disso. No Aham. final do meu mandato, eu não tinha nada. Então, nós pressionamos politicamente as cidades históricas, foram que hoje são do ferro, nós pressionamos o governo e a resposta do governo foi criar uma pontuação para patrimônio cultural No na ICMS. redistribuição do ICMS, no valor adicional fiscal, o VAF. Para o cálculo do ICMS atribuído a cada município, havia, então, uma porcentagem especial para o patrimônio cultural. Se isso foi uma compensação naquele momento, acabou se transformando num grande instrumento para a defesa do patrimônio cultural de Minas Gerais. Porque hoje, quase 700 dos 853 municípios de Minas Gerais
tem um Conselho Municipal de Patrimônio, tombamento municipal, há um trabalho em torno de patrimônio, de mobilização quanto ao patrimônio cultural, natural, imaterial, material. Há um interesse das prefeituras, porque o prefeito sabe que ele vai aumentar o ICMS dele. E isso é substancial nas economias de pequenos municípios que não têm onde encontrar outro recurso. Então, nós tivemos o surgimento, a emergência de políticas municipais de patrimônio, que não havia. Antigamente, nos tempos heróicos do IPHAN, de Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, alguns diziam, eu me lembro de Antônio Joaquim de Almeida, diretor do Museu do Ouro de Sabará, diante de alguns atropelos que ele via no quadro urbano de Sabará, que infelizmente se deteriorou muito, ele dizia: nós temos que enforcar o último prefeito na tripa do último vigário, usando aquele famoso bordão da Revolução Francesa, porque os padres estavam sempre querendo mudar as igrejas, derrubar as igrejas, e os prefeitos também queriam fazer fontes luminosas, derrubar casarões para fazer outras coisas modernosas, fontes luminosas, Uhum. etc. E hoje, não, já há uma outra consciência passada esse tempo todo, com muitas perdas, é claro, ainda, vez por outra, se vê aí alguém não dando o devido valor, mas tudo começa a emergir. Eu vejo, no caso do sul de Minas, do sudoeste de Minas, o Cascateiro, parece que era um português, Francisco dos Reis, que foi Isso. para aquela região e fez um trabalho magnífico no Parque das Águas de Caxambu, que é tombado pelo IEFA. É uma maravilha aquilo. Ele criou Ele todo fez também aqui no Parque Municipal de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, isso. mas ele fez em outras cidades que estavam até demolindo no sul de Minas as coisas que ele fez. Então, houve uma campanha muito grande para sensibilizar. Se não me engano, foi em Cássia, ou em algumas outras cidades, ali naquela região, Cristina, estavam derrubando coisas que o Chico Cascateiro fez, as pessoas ainda não estavam devidamente alertadas para isso. Então, você vê que há também todo um processo de abrir os olhos para que as pessoas vejam com mais nitidez, com mais clareza e acuidade aquilo que significa, que é patrimônio, que é representativo, que particulariza, que singulariza e dá identidade a determinados locais. E uma cidade, quando ela perde o seu patrimônio, ela vira simplesmente aí um aglomerado, ela vira uma selva de pedra, ou de cimento, ou de tijolo, Uhum. mas não um conjunto de expressões culturais. E o primeiro bem cultural que a humanidade criou foi exatamente a cidade, que as populações Uhum. eram nômades, homens e mulheres andavam para baixo para cima pelo mundo afora, e a ideia da cidade é que vai, então, surgir como uma primeira criação cultural do ser humano, do ethos, da comunidade e da organização, a urbis que vai gerar, então, a polis e a civitas, a política e a civilização, que vem É do quando a espaço gente urbano. ganha essa ideia da convivência, né, social, da Exatamente. construção dos modos de vida, das identidades. E isso tudo é patrimônio. Então, as pessoas, eu quero colocar isso porque eu vejo que hoje há uma percepção mais clara. Embora, vez por outra, como isso acontece na vida, ninguém tem a unanimidade, nem a ideia de patrimônio cultural que devia ter. Mas, vez por outra, ainda aparecem atropelos, e desencontros, conflitos. Por isso mesmo, o Ministério Público tem um papel muito importante hoje, que corre como auxiliar dos serviços oficiais de patrimônio cultural. Às vezes, até o Ministério Público atropela também, porque vai adiante e começa a fazer determinações, como muitas câmaras municipais, assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional fazem projetos de lei tombando determinados bens. Ora, não é pelo legislativo que se faz o tombamento, porque tombamento exige um órgão técnico, para que esse Exatamente. tombamento tenha validade, para que ele seja referendado por um conselho capaz de aquilatar, avaliar
valorar aquele patrimônio para que ele possa ser depois controlado. Não adianta eu tombar, fica tombado a cidade tal pelo Congresso Nacional. Isso já foi, fizeram com Cametá, por exemplo, no estado do Pará, tem uma lei que tombou, mas isso não resulta em termos de programa até oficial de preservação de patrimônio, porque não tem Isso defesa não diária. resulta em política pública, né? Que é o Resulta em política pública. acompanhamento, a Então, escuta. exatamente, o patrimônio tem que ser regido por uma política pública, que hoje envolve o Conselho Municipal de Patrimônio, o Conselho do Estado e o Conselho Federal, e a sociedade civil organizada, todas as pessoas que às vezes entravam em conflito. Hoje nós trazemos as irmandades, nós trazemos as associações de moradores, nós promovemos de todas as maneiras uma interação entre a organização social e o patrimônio cultural. Muitas vezes falam assim, mas é porque o patrimônio é todo católico, tudo é ligado ao catolicismo. Olha, o Brasil nasceu sob o sinal da cruz e a égide da Igreja Católica. Então, é natural que durante 400 anos o país tenha se expressado pelo sentimento católico e pela estética católica também. O barroco, que é a arte da Contra-Reforma, foi a primeira arte brasileira, o primeiro veículo da manifestação artística, e é muito interessante porque, como lembra Afonso Ávila nos seus ensaios, o grande poeta e crítico e estudioso do barroco mineiro, o barroco, mais que um estilo de arte, foi um estilo de vida em Minas Gerais, no período colonial, e isso mostra porque várias manifestações barroquistas, vamos dizer assim, ainda emergem espontaneamente de qualquer gesto criativo que transcorre em Minas Gerais. É muito frequente nós encontrarmos alguma coisa que procede do barroco, que tem um alinhamento do barroco. Então, o que nós temos que Mas, como você fazer... disse, né, Ângelo, a gente tem manifestações culturais que, a princípio, né, não foram até então reconhecidas, mas que estão vivas e que fazem parte da nossa herança e vivência cultural até hoje, que são patrimônio, né? A gente teve as folias de reis, você citou mesmo o Isso veio, congado, né? isso veio depois da Constituição de 88. A Constituição de 5 de outubro de 1988, ela tem um artigo sobre patrimônio. As constituições brasileiras, desde a Constituição de 34, elas tinham um artigo sobre a cultura, até as do regime militar, a de 69, todas tinham, é dever do Estado amparar a cultura. Mas a Constituição de 1988, que é a Constituição Democrática que nós temos hoje, além dela ter robustecido o artigo sobre a cultura, ela criou um artigo muito detalhado sobre a questão do patrimônio cultural. É uma síntese magnífica. Para mim, é uma coisa assim, maravilhosa que a Constituição do Brasil tenha sabido inserir no seu texto um artigo tão adequado, tão pertinente. Ele fala em patrimônio material e imaterial, nos quilombolas, nos indígenas, em todas as formas de acautelamento, de memória, de proteção, de amparo. É de uma riqueza que só esse artigo da Constituição vale por qualquer coisa. Não precisa de falar mais em legislação sobre patrimônio, que é a Constituição, a Carta Magna do país, que dita isso. E depois, o importante também é o Decreto-Lei 25, que muitos quiseram transformar. Se mandarem um projeto de lei para o Congresso, nós corremos o risco até de alguém querer desvirtuar, porque sempre atacam a questão do patrimônio, não é por que a pessoa, ou que haja algum conceito contra a preservação de patrimônio, é que há os interesses da especulação imobiliária. A especulação imobiliária é terrível, tanto na pequena cidade quanto na grande. Olha o que aconteceu com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, no governo Temer. Marcelo Calero acabou pedindo a sua exoneração, ele se desligou em protesto do governo diante daquilo que um ministro queria fazer na aprovação indevida de um projeto imobiliário no Corredor da Vitória, em Salvador, numa área tombada como patrimônio da humanidade, tombada pelo IPHAN e incluída pela Unesco no patrimônio mundial. E
O Decreto-Lei 25, ele traz o instrumento do tombamento e talvez seja o primeiro instrumento de política pública que traz o valor social da propriedade, né? Ou seja, que coloca que um bem cultural ele pode ser protegido, um edifício ele pode ser tombado pelo valor social que ele tem, e um bem privado. É uma Né? hipoteca social. Eu falo que o único instituto socialista que já foi até hoje instituído no Brasil e praticado é o tombamento, porque um bem particular ele continua sendo privado, mas ele é usufruído por todos, porque tem uma lei que o protege e que o compartilha com toda a sociedade, com todas as pessoas que têm o direito de ver aquele bem mantido e preservado, à revelia até das intenções do seu proprietário, que guarda a propriedade, mas sem o direito de alterar aquele bem como bem entender. Então, isso é muito importante. Eu acho que hoje as pessoas já começam a ter esse sentido. É claro que numa cidade como Ouro Preto isso incomoda mais, porque a população às vezes se sente engessada, queria fazer uma garagem, queria fazer um acréscimo, queria fazer um puxado, queria fazer isso, aquilo, mas mesmo assim as pessoas já têm a compreensão, as pessoas sabem, porque Ouro Preto foi tombado em primeiro lugar por um prefeito, Dr. João Batista Ferreira Veloso, em 1931, ele proibiu a mudança do facies colonial da cidade. E todo mundo que nasceu em Ouro Preto, que vive em Ouro Preto, que veio para Ouro Preto, já sabe que essa cidade tem sobre ela esse compromisso, né? Foi feito com o povo brasileiro e hoje com toda a humanidade. Então, eu acho que a gestão do patrimônio hoje ela já está mais facilitada. Nós tivemos problemas no governo federal, porque até o governo Temer, né, que nasceu de um golpe contra a presidente Dilma, ele manteve o IPHAN, manteve o Ministério da Cultura, ele quis extinguir o Ministério da Cultura, houve protestos, ele restabeleceu o Ministério da Cultura, até com o ministro Marcelo Caleiro, e manteve o IPHAN com a Cátia Bogeia, que vinha fazendo um ótimo trabalho no governo Dilma, e continuou no governo Temer. Mas depois esse governo que infelicitou o país, o governo anterior, ele prejudicou, ele desestruturou completamente o IPHAN. O IPHAN nunca tinha passado por isso. Ele foi criado numa ditadura, atravessou toda essa ditadura com o mesmo diretor. Na redemocratização foi mantido o mesmo diretor, inclusive Jânio Quadros, que mudava todo mundo, manteve Rodrigo Melo Franco de Andrade à frente do IPHAN, João Goulart, a mesma coisa, até o Marechal Castelo Branco. E o Rodrigo sai em 68, aposentado no governo já do Marechal Costa e Silva e falece em 1969. Então, havia um respeito pelo serviço do patrimônio histórico, que tinha atravessado mais de 30 anos ali de um trabalho heróico em defesa do patrimônio brasileiro, da memória e da história do país. Depois nós tivemos aí esse descalabro que foi ano passado, fragilizando o IPHAN. Então, agora, eu quero até já considerar que isso é uma página virada, que nem vamos perder tempo em analisar isso, porque é lamentável o que aconteceu. Agora, nós estamos confiando que nós possamos ter com o Leandro Graça à frente do IPHAN, ele já tem dado provas de estar lutando heroicamente, voltar aos tempos heróicos de Rodrigo de Andrade, porque ele está lutando heroicamente para recolocar a instituição no caminho certo e com essa visão moderna, ampla, dinâmica de patrimônio, que é uma convocação a todos, porque se o exemplo vem de cima, se o IPHAN funciona bem, e isso contamina os institutos estaduais e é uma referência, um modelo, é um paradigma para os patrimônios municipais. E hoje há um dinamismo muito grande. Os municípios têm necessidade desse apoio e nem sempre nós temos os recursos suficientes. Então, é necessário restabelecer outra vez uma pauta financeira para o IPHAN, como houve até na gestão anterior do presidente Lula, com o ministro Gilberto BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, para patrocinar, até pela lei Rouanet, patrocinar
os projetos do IPHAN, um programa como houve o Monumenta BID, e depois foi transformado no Parque das Cidades Históricas, para que nós possamos ter recursos substanciais, porque isso tem uma resposta econômica que vem pelo turismo e tem uma resposta social muito grande, porque as populações locais são beneficiadas com emprego, com renda, com melhor qualidade de vida e com o direito de preservar o seu patrimônio, que é nosso. E cada partícula, né, cada partícula de cultura que está aí pelo Brasil forma esse todo, que é o patrimônio cultural do E povo. como você colocou muito bem, né, Ângelo, assim, a gente não pode entender que pensar na gestão do patrimônio cultural, numa política pública de patrimônio cultural, é eliminar os conflitos. Não, os conflitos eles têm que ser encarados porque existe, né? Você colocou bem, né? O proprietário de uma casa que quer fazer uma garagem. Então, é possível? Como é possível? Né? As questões mesmo, a iluminação, que a gente sabe, a restauração, né, dos imóveis, a questão da paisagem urbana com as ocupações, né, que a gente tem em áreas, às vezes, de risco. Né? Então, tem uma série de políticas públicas que são transversais, né, ao patrimônio Exatamente. cultural. Não, hoje a questão, por exemplo, do meio ambiente, nós não podemos falar em patrimônio cultural sem falar em meio ambiente, sem falar em educação. Em muitos municípios Claro. já há um trabalho até exemplar de educação patrimonial, preparação das gerações novas para a prática das políticas públicas de preservação de patrimônio, de compreensão da ideia de patrimônio. Há disciplinas, nós vemos nas universidades, nas escolas, em geral, a questão do patrimônio sendo estudada e debatida, e isso perpassa aí as associações de municípios. O assunto está muito bem colocado. Tem que haver exatamente esse novo estímulo, eu creio, pelo governo federal e pelo governo dos estados, nos estados também. O estado de Minas Gerais precisa de alocar recursos para o IEFA, para que o IEFA seja também um condutor de políticas públicas. O Instituto Estadual nasceu a imagem e semelhança do IPHAN, pela sigla, a gente vê que aí é Instituto Estadual, mas o FAN é o mesmo. Até o presidente anterior falava que era o IPAN, ele não sabia nem o que é PH, Nem o que significava, né, a sigla e nem muito menos. Mas Então, uma coisa que eu sei, porque você falou agora como presidente também da Associação das Cidades Históricas, e trouxe essa, né, essa noção de que todas as cidades são históricas porque elas têm, né, suas histórias, suas identidades, modos de vida, o seu patrimônio cultural, né, caracterizado a partir daquelas vivências ali. Hoje, uma cidade importante para a gente analisar é Araxá. pois Já que nós é, estamos no Fim Araxá, havia, por exemplo, tem um projeto de um teatro que o Gustavo Pena fez, o prefeito veio e mandou cercar com uns dormentes de estrada de ferro, uma coisa completamente surrealista e agressiva. Havia um hotel também perto da casa de Dona Beija, que podia ser preservado. Houve uma polêmica enorme, queriam derrubar o hotel, sendo que havia um terreno imenso atrás desse hotel, que podia compatibilizar a preservação do hotel e a construção de um novo conjunto de apartamentos e tudo do hotel, atrás desse. O próprio Museu Dona Beija, que foi criado por Assis Chateaubriand, os Diários Associados, ficou abandonado há muitos anos, a cidade desprezando o museu. Então, há o Calmon Barreto, que é um escultor de Araxá, tem um museu que merecia ter um tratamento museológico e museográfico adequado. A estação de ferroviária de Araxá, aqueles casarões todos ali do centro de Araxá, mereciam uma atenção melhor, e sempre houve a prefeitura de Araxá sempre teve, sempre eu digo, talvez em alguns momentos não, mas parece que continuadamente eu sempre percebi, como secretário de Cultura do Estado, que fui por 8 anos, eu sempre percebi, nesse período, pelo menos, um desinteresse até agressivo da Prefeitura de Araxá com relação ao seu patrimônio. E é muito importante que esse debate sobre patrimônio no FLI Araxá possa contribuir para um despertar da cidade, dos intelectuais, dos escritores de Araxá, que estão aí todos
acompanhando. acompanhando. Os professores e professoras, Professores, né, professores. da rede pública municipal que estão na cidade, né, os gestores públicos também, entender a importância. A gente conversou com o Gustavo, né, agora está uma polêmica de novo em relação ao edifício, né, do teatro, que estão fazendo também uma intervenção que descaracteriza o grande gramado, né, como área pública de fruição, né, que ele pensou ali no projeto. Então, é isso, né, esse cuidado em relação a esses espaços de memória e de vivência da cidade, que são, a fim e a cabo, o que vai representar a cidade, seja para aquela população local, seja para quem vem de fora, né? É claro. Não, eu quis referir especialmente essa questão de Araxá, porque já que nós estamos no FLI Araxá, é importante levantar algumas polêmicas que são desnecessárias, porque simplesmente elas decorrem de uma falta de compreensão e de um compromisso com a intransigência. Algumas pessoas querem ser intransigentes, então tem um antigo cinema que virou biblioteca, tem o Museu Calmon Barreto, tem a estação ferroviária, tem esses casarões tão bonitos ali em frente ao teatro, que é um casarão muito bonito. Uhum. A questão do hotel, o Museu Dona Beija, que podia ter sido. A Araxá tem um grande patrocinador, que é a CBMM, que patrocina, tem projetos culturais patrocinados importantíssimos no país todo. Pode fazer isso em Araxá, mas falta uma iniciativa local para viabilizar e com recursos de Araxá mesmo, dessa grande empresa que está situada ali com o Nióbio de Araxá, que isso possa ser valorizado. Nós temos o Barreiro, com o Grande Hotel, que é uma obra do Luiz Signorelli, um arquiteto importante na história da arquitetura mineira, a presença do Burle Marx nos jardins, tem uma série de questões, as pinturas de Genesco Murta, que antes do Guignard, era um dos mais importantes pintores de Minas Gerais. Uhum. De fato necessário abrir os olhos para ver o que Araxá tem e o que deve ser interrompido em termos de polêmicas desnecessárias que só prejuízo trouxeram ao patrimônio cultural da cidade. Uhum. Ô, Ângelo, é sempre muito bom te ouvir, né? Te ouvir não só pela sua experiência, mas o seu espírito sempre, né, de defesa do patrimônio e com um olhar, eu acho que bastante contemporâneo, né, em relação à inovação, à ressignificação desse patrimônio, um olhar que não é o material e o imaterial, que é um olhar integrado em relação às manifestações culturais, às vivências. Você trouxe para a gente toda essa perspectiva, né, dos processos de construção das políticas públicas como processos educativos, né, de escuta continuada, de compreensão das necessidades da dinâmica, né, que esse patrimônio cultural tem do ponto de vista do gestor público também, né? Porque é um processo de aprendizado, né, Ângelo? Assim, é um desafio constante enfrentar esses conflitos e não esconder os conflitos, né? Ao contrário, enfrentá-los e achar as melhores soluções, né, possíveis. Muito obrigada. Como sempre se diz, vivendo e aprendendo. Nós vivendo e aprendendo. Vamos em frente. Muito obrigada, viu, Ângelo, pela participação, pelo seu tempo. E, com certeza, eu acho que essa conversa vai trazer aí uma perspectiva, né, para quem vai nos ouvir e te ouvir durante esses dias do festival. Muito obrigada. Um abraço a você, o Afonso Borges. Obrigada, um beijo. Muito bem, agora vamos conversar com o Leandro. Vamos ver se o Leandro está aí. Olá, se ele já Michele. entrou. Oi, Sim. Leandro, tudo bem? Bem-vindo. Nós começamos aqui a conversa com o Ângelo para já ir adiantando. E ouvi-la também. É sempre maravilhoso poder aprender com o prefeito Ângelo Osvaldo, que traz na sua história, na sua essência, esse amor pelo patrimônio, mas ainda um trabalho consolidado, uma trajetória de vida profissional, de vida gestora, cidadã, né, como figura pública dedicada a isso também. E a você, parabéns pela iniciativa, por nos juntar aqui para fazer essa conversa. É uma honra. Pois é, Leandro, assim, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Nós falamos que esse material todo que está sendo gravado, essas conversas em torno da temática de educação e patrimônio cultural, vão estar disponibilizadas nas redes sociais do festival, como uma agenda virtual em que as pessoas podem assistir, depois reassistir, né, utilizar esse material.
E a ideia é a gente trabalhar um pouco o caráter formativo do patrimônio cultural dentro da própria gestão pública, né? Ou seja, os desafios do gestor público no âmbito das políticas públicas de patrimônio, tanto em relação à interlocução dentro do próprio órgão, a essa escuta continuada com os desafios, né, que envolvem o patrimônio cultural, e também essa transversalidade tão importante que o patrimônio tem com outras políticas públicas, né? O Ângelo falou aqui os desafios que acho que quase de sobrevivência, né, que o patrimônio cultural, enquanto política pública, teve, né, que se valer nesses últimos anos, né, da última gestão, e agora, né, o seu papel nessa retomada, né, não só de reconstrução e valorização do IPHAN, no âmbito agora também do Ministério da Cultura, né, que volta, né, mas também de reconstruir esses caminhos de diálogo, de transversalidade que a política nacional tem com as outras políticas públicas, né, de interface com o patrimônio, e também com os estados e municípios, né? O Ângelo falou muito aí, né, da importância do IPHAN, né, para os gestores municipais, né, e claro, para os gestores estaduais também, na construção dessa rede, né? O Ângelo citou o ICMS do patrimônio cultural, a gente brinca que o ICMS, a experiência do ICMS, ela não só abriu essa ideia de centralidade, de potencialidade da política pública de preservação do patrimônio cultural para os municípios, como ele criou uma espécie de sistema de patrimônio no âmbito de Minas Gerais, né? A gente tinha uma conversa antiga, né, de reconstrução desse sistema de patrimônio, sistema de cultura, sistema de patrimônio. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa perspectiva, né, de retomar esse caráter educativo do patrimônio cultural, formativo, de escuta, também dentro do âmbito das políticas públicas e dos governos, né? E aí, no seu caso, federal, que é a referência. Excelente, Michele, obrigado. Eu começo trazendo essa nossa atual situação, que é uma situação de reconstrução, um estado de reconstrução. E tenho dito que reconstruir dá muito mais trabalho do que construir e destruir, principalmente. Reconstruir é mais difícil porque, além de considerar tudo que foi feito de exitoso e que muitas vezes foi esquecido, implica também a inovação, implica a necessidade de se fazer coisas novas para que a instituição, dentro do seu papel de garantir direitos, ela esteja em sintonia com o momento histórico, com os desafios que estão postos para o país e para o mundo. E olhar o todo, mas sem esquecer da parte. E aí você coloca, e o prefeito Ângelo também salientou bastante, a importância do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural. Desde quando eu cheguei, eu até perdi as contas de quantos prefeitos nós atendemos, de quantos deputados, vereadores, secretários estaduais nos procuraram para o diálogo. Essa é uma questão importante que está sendo retomada pelo atual governo brasileiro. O diálogo com as demais instituições, o diálogo com a sociedade civil, mas também um diálogo interno. Eu estava agora há pouco reunido com todos os servidores do Departamento de Planejamento e Administração, é o nosso DPA, que é o maior departamento, escutando coordenação por coordenação, porque também houve um silenciamento dos servidores públicos nesse período recente do Brasil, um silenciamento muito nocivo, que impactou a política frontalmente. Então, a gente precisa também fazer essa escuta interna, porque há muito acúmulo, há muito aprendizado e há também um desejo de contribuição. E a gente vem fazendo isso aqui no IPHAN em todas as áreas, fazendo também com as superintendências. O IPHAN, como vocês sabem, todos e todas, é um órgão nacional, ele está presente nos 26 estados e no Distrito Federal na figura das suas superintendências. Nós temos os escritórios técnicos em cidades importantes como Ouro Preto, né, Mariana, Diamantina. Então, a gente também vem experimentando essa relação com os territórios. Então, o Sistema Nacional de Patrimônio que volta a ser desenhado numa estratégia de comunicação permanente, de forças-tarefa para atender situações emergenciais em alguns desses territórios. O prefeito Ângelo Osvaldo nos demandou, por exemplo, uma série de respostas
propostas que a gente vem se empenhando junto à superintendência e junto aos departamentos finalísticos para poder atender o Ouro Preto, mas ainda atender às emergências e poder também avançar na agenda estruturante. A gente está fazendo isso no Rio de Janeiro, né, que é um estado extremamente desafiador, é onde a gente tem a maior incidência de bens tombados. A gente vem fazendo isso em vários estados do Nordeste. Para ter uma noção, Michele, só em Minas Gerais nós encontramos aí cerca de 2.000 processos parados, sem andamento, né, sem tratamento adequado do ponto de vista técnico. E isso exige muita resiliência dos próprios servidores. Num órgão que ainda não tem um plano de carreira, e que a gente está pautando essa discussão, num órgão que nós encontramos com déficit de servidores que foram embora, pediram exoneração, pediram para mudar de instituição, e que carece bastante de atenção nessa questão da força institucional. Então, não é fácil, de novo, volta à questão da reconstrução, não é fácil você pegar um órgão que foi tão degradado, foi tão aparelhado, foi tão machucado como o IPHAN, com toda a sua tradição técnica e política, e colocar isso para frente, né? Fazer as coisas avançarem de novo. E a gente aposta muito no Sistema Nacional de Patrimônio como uma maneira de dividirmos responsabilidades e de comunicarmos à população o que é tarefa de cada um nessa política pública. Porque ainda se tem uma noção de que o IPHAN vai resolver todos os problemas ligados ao patrimônio cultural. E a gente entende que, pelo contrário, quanto mais a gente dividir papéis, dividir responsabilidades, melhor a gente vai conseguir cumprir essa preservação e essa promoção do patrimônio cultural, seja no seu aspecto material, edificado, seja no seu aspecto imaterial, no fomento da cultura popular, no reconhecimento dos mestres, dos saberes e formas de fazer. Então, a gente tem se empenhado muito. Existe um projeto de lei também na Câmara Federal, que é o projeto 1868 de 2021, que cria o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural e o Fundo Nacional do Patrimônio Cultural. Para nós, esse projeto ele é prioridade, porque além de definir, desenhar esse relacionamento e a divisão das responsabilidades, vai também estabelecer recursos que hoje o IPHAN consegue aplicar, né, em parte, em parceria com os municípios, mas ficam vazios naquilo que é tombado municipalmente e estadualmente. E o IPHAN muitas vezes não consegue incidir, atuar. Então, com o fundo, a gente pretende criar uma lógica de cooperação para o investimento no patrimônio cultural, trazer mais também a participação da sociedade, criar ferramentas de maior incidência no imposto de renda, né? A gente tem a Lei Rouanet hoje, mas ela é pouco explorada. Ou seja, criar também novas fontes de arrecadação. Hoje a gente, por exemplo, participa de todos os processos de licenciamento ambiental no Brasil, do IBAMA, das organizações estaduais, mas o IPHAN tem trabalho, mas ele não consegue extrair daí, por exemplo, recursos oriundos dessa atuação, né? Como o IBAMA consegue. Então, a gente acredita que seria interessante alimentar um Fundo Nacional de Patrimônio também a partir do licenciamento ambiental, com taxas, né, com arrecadações que possam viabilizar obras, projetos, programas de educação patrimonial, de salvaguarda. Acho que esse é um ponto. Também falando ainda da estratégia da reconstrução, eu preciso destacar como o nosso governo, o governo Lula, foi responsável no sentido de garantir o mínimo para o funcionamento do IPHAN. Nós tínhamos no governo Bolsonaro uma projeção de investimento no patrimônio de cerca de 25 milhões de reais. Nós estamos aí com 100 milhões para investir esse ano, mais uma outra ação, que é ainda do PAC Cidades Históricas, de 34 milhões, ou seja, 135 milhões de investimento no patrimônio este ano. Na salvaguarda do patrimônio imaterial, nós saltamos de 1 milhão e 700 mil em 2022 para 22 milhões em 2023, graças ao trabalho da transição de governo. Além também da atenção que o governo tem dado. O retorno do IPHAN para o Ministério da Cultura é um fato importante, porque nós somos uma política cultural, nós estamos no escopo da política cultural, não estamos no escopo da política de turismo, embora haja muita transversalidade, muita intersetorialidade com a política de turismo, mas essencialmente nós somos uma política de cultura. Então, o retorno do MINC faz com que o IPHAN também esteja no lugar certo novamente. Com o apoio da ministra Margarete para todas as nossas ações estruturantes, para toda essa retomada, o empenho que a gente tem feito com as diversas secretarias parceiras, para avançar também no nosso fruto do recurso da Lei Paulo Gustavo para o audiovisual. Então, tem muitos projetos de audiovisual atrelados ao patrimônio cultural. A gente também está transversalizando dentro do Ministério. E para dentro, a gente está tentando, num
esforço bacana que da diretoria colegiada de integrar as ações do material com o imaterial, com a educação patrimonial, projetar a arqueologia em outro lugar que não seja meramente burocrático na avaliação do licenciamento. Queremos agora, né, nesse novo ciclo, trazer boas práticas de arqueologia, como programas do IPHAN. Eu cito aqui de modo muito especial, que é feito lá na Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, lá no Ceará, né, na arqueologia social e inclusiva. Isso a gente está desenhando para dentro do IPHAN agora. Além, claro, sem esquecer, né, do nosso intuito de digitalizar os nossos acervos, da gente cuidar também das nossas documentações, das nossas informações, inaugurando uma de algumas pautas de saúde, que a gente tem grandes oportunidades de fazer. Ou seja, são várias coisas caminhando paralelamente no rumo da inovação, mas ao mesmo tempo da consolidação de coisas que ficaram ali nos últimos 4 anos. E eu acho que você tocou em pontos importantes, porque quando a gente fala nessa ideia de sistema e dessa corresponsabilização, né, em relação ao cuidado e à salvaguarda com o patrimônio cultural, o sistema ele pode beneficiar, inclusive, uma organização da própria informação no sentido de uma gestão compartilhada, né? Você disse bem, o licenciamento ambiental, né, que é um dos gargalos, né? E aí eu estou falando isso porque para cidades de Minas Gerais, né, o próprio Ângelo colocou, como isso vem sendo uma realidade e uma demanda que pressiona muito, né, órgãos de patrimônio, especialmente órgãos sucateados, né, como você colocou, que não tem condição nem de dar, não é só o retorno na agilidade, né, que deve ser, né, que todos gostaríamos que fosse dado, mas principalmente que tem esse cuidado, né, com a escuta das comunidades, com a escuta das administrações municipais, com o papel de cada órgão, né, de gestão de patrimônio federal, estadual e municipal dentro da sua competência, sem que um extrapole, né, o lugar do outro ou que repita, né? Eu lembro muito quando a gente estava no IEFA, falava assim, por que o IEFA tem que falar de arqueologia se é prerrogativa do IPHAN? O que a gente tem que garantir dentro do processo de licenciamento é que o IPHAN seja ouvido do ponto de vista da arqueologia. E a gente se depara, às vezes, com uma falta de organização e de mapeamento de informações importantíssimas que os órgãos de patrimônio têm. O IPHAN tem, os órgãos estaduais e os municipais têm também, mas existe uma incapacidade da gente conseguir colocar em plataformas que dialoguem, né, essas informações, porque isso facilitaria demais, né, para ações de salvaguarda, ações compartilhadas, repasse e avaliação de recursos, né, programas de compartilhamento de ações entre municípios a partir de consórcios, né? Então, o sistema, eu entendo assim, que ele hoje é fundamental, né? Mas isso não é só para cidades históricas, entre aspas, como o Ângelo colocou, né? Que tem um patrimônio mais amplo, né? Do ponto de vista de reconhecimento para fora da própria cidade, mas qualquer cidade que tenha minimamente a sua organização em torno da política de proteção, preservação e salvaguarda do seu patrimônio. Então, essa é uma ação muito importante, assim, e que o IPHAN sempre teve, né, assim, não só essa prerrogativa, mas esse pioneirismo, né, em trazer isso. E nos últimos anos isso ficou bastante prejudicado, né? Então, existe também essa expectativa e esperança que a gente consiga retomar esse caminho, claro que de uma forma mais potente, né, agora. Perfeito, Michele, isso que você colocou é muito importante. Um governo negacionista, ele é inimigo do dado, ele é inimigo da informação e do conhecimento. Um governo democrata, ele é amigo, e ele investe na produção de evidências, de dados, para que a gente possa, inclusive, fazer uma gestão mais adequada e atender aos anseios da sociedade. Então, como você sabe, muitos colegas aqui que acompanham o IPHAN e acompanham a política do patrimônio cultural, nós temos hoje um sistema de conhecimento e gestão, né, o SIC-G, que abriga os dados, né, dos bens tombados. Agora a gente acabou de lançar também, e vamos acoplar ao SIC-G, o nosso repositório de bens registrados, né, com georreferenciamento dos detentores, de cada bem cultural que o IPHAN reconheceu ao longo desse tempo. Mas a questão é o que a gente faz a partir
disso. E, na lógica do Sistema Nacional de Patrimônio, nós queremos, numa parceria com os prefeitos e com os governadores, atrelar as bases de dados municipais e estaduais ao SIC também, ao SIC-G. Então, a gente tem um sistema integrado de conhecimento e gestão nacional de fato, não só daquilo que é acautelado pelo IPHAN, com o patrimônio nacional, mas também aquilo que é acautelado por estados e municípios, e aí a gente possa pensar, e o próprio cidadão, a própria pessoa, o próprio brasileiro, acessar aquilo com mais facilidade e participar dessa política. A gente, inclusive, estava numa discussão agora há pouco sobre a nossa fábrica de softwares, né, os nossos instrumentos de tecnologia, de governo digital, e a gente está caminhando para modelar uma grande plataforma, que seria a atualização do SIC-G, mas acessível ao cidadão, trabalhando com a inteligência artificial, com realidade aumentada, com gamificação. Seria muito legal que as pessoas também pudessem patrimonializar, a gente tem a experiência dos inventários participativos aqui no IPHAN, mas pudessem também colaborar nessa patrimonialização na sua experiência, né, com os territórios, quando viajam, quando vão aos outros lugares, dentro da sua própria região, por vezes, né, e nos ajudarem a catalogar esses bens culturais, sejam eles tombados ou não, inclusive orientando melhor esses formalismos, essas normativas de acautelamento, que às vezes por decreto da Câmara de Vereadores, por vezes até sem um devido debate com a sociedade, né? Por que tombou? Porque às vezes alguém quis. Vocês estavam falando agora há pouco sobre isso, né? Por que tombar? Por que reconhecer? Qual é o impacto disso? É o impacto de gestão. A política do patrimônio, ela vai agora numa crescente, ela não vai decrescer. A patrimonialização, ela vai prosperando, mas como que a gente vai adequando a institucionalidade a essa progressão? É um desafio. Quanto mais bens tombados, que bacana, né? Mais coisas que são reconhecidas. Mas, por outro lado, a gente vai ter a necessidade de mais orçamento, a gente vai ter a necessidade de mais servidores, a gente vai ter a necessidade de novos instrumentos. Mas, por outro lado, instrumentos de escuta, né, Leandro? Porque se a gente parte de uma perspectiva que o patrimônio, por mais que hoje ele esteja separado aí nessas categorias, né, de material, imaterial, natural, se a gente pensa, como o Ângelo colocou, e outros que passaram aqui conversaram com a gente, né, que o patrimônio, na verdade, ele não tem essa divisão, né? Ele representa um estado de espírito, vamos chamar assim, que é o grande potencial de ressignificação que aquele bem cultural tem, seja ele material, seja ele representado numa igreja, seja ele representado numa praça, seja ele representado numa festa ou numa manifestação, né, cultural, e como que essa articulação ela tem trazido um desafio muito grande para os órgãos de patrimônio, né? A gente viu, o Ângelo citou a questão da Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte, e fora, né, a representatividade que ela tem enquanto patrimônio federal, enquanto patrimônio municipal e patrimônio estadual, apesar do tombamento estadual estar aí meio, né, lento nesse processo. O curioso que a gente viu é que a mineração na Serra do Curral, ela foi, por hora, suspensa por uma ação do IPHAN, mas também por uma ação do Ministério Público Federal, que entendeu que uma comunidade quilombola, que não tem ainda proteção federal, eu falo do ponto de vista formal, né, com um instrumento de tombamento ou de registro, mas tem estadual e municipal, ela tem o seu, como parte do seu território de vivências, das suas matrizes culturais, o espaço da Serra do Curral. Então, ela teria que ser ouvida, né, para o próprio processo de licenciamento desse empreendimento, né? Então, a gente vê como que, na prática, né, essa ampliação e democratização do entendimento de patrimônio, que é resultado de um processo formativo, né, de todos que atuam na área de patrimônio, vem trazendo desafios importantes para os órgãos de patrimônio, né? Sem dúvida. E forçando a intersetorialidade. E também uma melhor coordenação com os poderes públicos locais, mas também dentro do próprio governo. O caso da Serra do Curral e da mineração como um todo, bem como o que a gente vem enfrentando em relação à demarcação de terras indígenas, em relação ao reconhecimento de terras quilombolas, é bem interessante porque projeta o IPHAN, projeta os institutos e os órgãos de patrimônio para uma mesa comum com outras representações de governo. Outro caso que eu vejo bastante interessante em Minas Gerais é o caso da Pampulha.
A preservação do conjunto da Pampulha não vai se dar pelo IPHAN, nem vai se dar só pela Instituição Municipal de Patrimônio. Nós temos a questão hídrica, nós temos a questão ambiental, ou seja, se a gente não entende que o patrimônio ele é uma agenda intersetorial, a gente vai fracassar. Eu tenho feito esse esforço de mostrar, né, para colegas do próprio governo, secretários, até os próprios ministros, que o patrimônio é uma grande oportunidade de consolidar outras políticas públicas, de efetivar outros direitos. A gente fala, por exemplo, do patrimônio sensível, como isso é interessante para se criar uma perspectiva educacional, de fortalecimento dos direitos humanos. Quando a gente fala de qualquer patrimônio edificado, como isso impacta a economia local, como isso gera impostos, como isso fortalece o turismo, fortalece o senso de pertencimento, a identidade nacional. Ou seja, se o Brasil, e esse é o meu grande desafio, né, de todos nós aqui, se o Brasil entender que o patrimônio ele é uma oportunidade, não um problema, como muitas vezes a gente chega no município, o prefeito sai correndo, ninguém quer conversar com o IPHAN, porque vê o IPHAN como quase que um órgão policialesco, que só está ali para autuar, que só está ali para prejudicar, às vezes para impedir o tal, entre aspas, desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse, né, que vai fragilizar o patrimônio? É olhar o patrimônio como uma chance de o país se desenvolver e, ao mesmo tempo, se fortalecer como nação, da gente se reconhecer como povo, da gente se reconhecer como ser humano, inclusive. O patrimônio ele é um instrumento civilizatório, é um instrumento de humanização, se, de fato, ele for assim tratado e a política caminhar para esse lado. Porque também, em determinados momentos, eu posso dizer aqui, sendo alguém que vem para dentro do IPHAN, né, com uma experiência que não era intrínseca às instituições de patrimônio, mas sim à cultura de forma geral, também à educação, mas o que eu vejo é que a gente muitas vezes tem uma armadilha perigosíssima de transformar a técnica em instrumento de poder. E a técnica não é um instrumento de poder, ela é um instrumento de cidadania. Se ela vira um instrumento de poder, ela é um tecnicismo, ela é para vaidade, ela é para satisfazer ego. Então, a gente também tem feito essa discussão interna de como toda a capacidade técnica que o IPHAN carrega na figura dos seus servidores, que hoje a gente só perde para o Itamaraty em doutores, pós-doutores, mestres, especialistas, mas como que isso reverbera a cidadania e não controle tão somente. É claro que sim, porque o empreendedor, o próprio gestor, ele vai desprezar o casos, calma lá, né? Uma decisão nossa, uma análise técnica, ela tem que ouvir a sociedade. A gente tem que sempre pensar qual vai ser o impacto das pessoas. Desde coisas simples, né, sobre dizer para o sujeito que cor que ele vai poder pintar a casa dele lá no centro histórico, até quando a gente, numa pesada, quer uma prefeitura, a prefeitura vai parar de receber recursos para ter acesso aos fundos. Então vamos tentar dialogar melhor, de forma um pouco mais tranquila e serena, consciente e responsável. Então, assim, acho que essa questão da intersetorialidade que você muito bem pontuou é bem legal e é uma grande chance que a gente tem nesse momento. A gente tem um governo que dialoga para fora e dialoga para dentro. A gente tem feito reuniões interministeriais, estamos criando GTs interministeriais para falar do patrimônio, para tratar. O caso do Cais do Valongo é bem interessante, a gente está com um GT interministerial do Cais do Valongo, envolvendo o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, o IBRAM, Fundação Palmares, olha só que coisa bacana, né? A gente está agora em Belo Horizonte, lá com a Prefeitura, desenhando o Comitê Gestor da Pampulha, com a participação de várias secretarias municipais. Da mesma forma, a gente foi está fazendo... interrompido, né? Pois é, então olha só, isso é o momento que a gente está vendo. E a hora é agora, a gente tem que ousar mesmo, tem que tentar novas soluções, sem medo de errar, né? Às vezes tentativa gera erro, mas tentativa também. Nossa, mas eu estou muito feliz de participar dessa reconstrução e eu quero, né, nesse tempo, que eu não sei quanto vai ser, ficando aqui no IPHAN, podendo contribuir, deixar um pouco desse legado da visão sistêmica, da visão intersetorial e também do diálogo, da construção colaborativa em nível da nossa federação. E o que você colocou, né, Leandro, assim, é um pouco a retomada desse lugar formador, né, do patrimônio cultural, ou seja, o técnico de patrimônio, ele forma, mas ele também se forma a partir dessa escuta, né, e entendendo que o patrimônio, ele é dinâmico, né, e eu acho que um exemplo que é importante a gente trazer aqui, porque nós estamos falando, né, do Festival de Araxá, né, a questão do queijo, né, dos modos de fazer o queijo, do queijo Minas artesanal, como que há 20 anos atrás, né, ele é um bem cultural reconhecido, o primeiro bem cultural reconhecido no âmbito do Estado,
né, como registrado, né, a partir do instrumento do registro, como que esse instrumento do Estado, que era de uma região produtora, é ampliado pelo IPHAN, né, pensando já em mais 3 regiões produtoras, como que recentemente o IPHAN amplia, né, para 10 regiões produtoras, e como que agora o próprio Estado recomeça também, né, esse estudo, pensando não só no queijo Minas artesanal, mas no queijo artesanal de Minas, pegando outros tipos de queijo de leite cru. E o mais importante dessa história toda é a gente pensar o dinamismo dessa produção de queijo, né? Como que o fato de ter sido reconhecido como patrimônio trouxe um valor para aquele produto e ampliou, né, a própria possibilidade, né, de produtores que antes, né, tinham ali uma pequena escala, começarem a se reorganizar, se organizar em associação para melhorar aquele produto, para trazer mais qualidade, mas para manter a característica, né, do selo, vamos chamar assim, né, do patrimônio cultural, no sentido de ser um queijo artesanal que caracteriza Minas Gerais para o Brasil e caracteriza o Brasil para o mundo, né? Tanto que agora está como um candidato a reconhecimento como patrimônio cultural pela Unesco, né? Dentro de um processo conduzido pelo IPHAN, né? Que tem essa prerrogativa de fazer esse acompanhamento junto com o Estado de Minas Gerais, com o IEFA. Então, assim, como que pensar esse patrimônio cultural de uma forma dinâmica a partir de uma lógica de aprendizado, né, formativa, que é comum, né, só valoriza, né, todas as interfaces que o patrimônio cultural pode trazer, né? Esse caso é maravilhoso, o caso dos modos de fazer, porque você bem descreveu, ele traz o processo como o grande ganho. É claro que no final tem o registro e no final a gente tem o valor agregado, tem todo o reconhecimento, mas o processo é bonito. As relações que vão se construindo, as parcerias que vão se criando, isso é o que conta no final de tudo, porque e às vezes as pessoas chegam aqui, poxa, eu queria que tal bem cultural fosse registrado, ou que tal bem cultural fosse tombado, e aí eu pergunto por quê? A primeira pergunta é por que você quer? E aí quando a gente começa a explicar os passos, aí as pessoas vão vendo, talvez não, talvez sim, né? Mas mostrando assim, olha, o percurso é que vai ser o interessante, né? Não é o título ele não significa nada se não houver essa construção. E o caso dos modos de fazer do queijo Minas artesanal, ele é bem legal porque ele envolvendo diferentes entidades, diferentes instituições, a começar da sociedade civil organizada, da OMI Queijo, o papel da Emater, essa coisa do território fino, né, que a gente vai ali para dentro da casa, a gente vai para dentro da propriedade do agricultor familiar, e a partir dali a gente vai compreendendo o valor do bem cultural, a riqueza da história das pessoas envolvidas nisso tudo, aí que é o patrimônio, né, que ratifica quando a gente diz patrimônio são pessoas. Na verdade, é o que elas agregam, o que elas conferem de valor naquilo que elas fazem, naquilo que elas constroem. Isso é o patrimônio. Senão é o edificado pelo edificado, é o registrado pelo registrado, e esse bem agora está lá na Unesco, né, com uma candidatura brasileira a Patrimônio da Humanidade, representando não só Minas Gerais, né, representando essa coisa do brasileiro que bota sentido, que bota afeto nas coisas que faz, né, nas coisas que realiza. Então, eu acho que é isso que a gente tem que enxergar. No final, não é o queijo em si, né? Muita gente, às vezes, até chegou depois para, eu quero agora batizar a cachaça, agora eu quero batizar, aliás, registrar a cachaça, quero registrar aquela outra comida. Calma, né? Vamos explicar para você o que significa isso. A gente fala, são os modos de fazer, porque os modos de fazer têm ali a existência das pessoas constituída. Então, esse é um caso bem legal, em que do início ao fim tem educação. Né? Do início ao fim, você tem significado. Até agora, na reorganização, na reestruturação que a gente está fazendo da educação patrimonial, sempre com esse olhar, né? A gente não quer uma coordenação de educação patrimonial para fazer projetos de educação patrimonial. A gente quer uma coordenação de educação patrimonial para transversalizar a educação patrimonial em tudo. É uma construção, um restauro, uma obra de restauro, é educação patrimonial. É uma ação de salvaguarda, é educação patrimonial. Tudo é educação. Eu acho que essa também é uma coisa importante a gente pensar, né? Um processo de identificação e registro é um processo de educação patrimonial. Com certeza. Leandro, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que a gente retorne a Araxá
já para comemorar, né, o reconhecimento dos modos de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio da humanidade. E fica aí, eu acho que essa fala sua, né, de desejo de reconstrução, né, o Ângelo mesmo também trazendo a importância, né, dessa articulação, dessa retomada, né, da ideia de sistema, né? Quando a gente fala de sistemas, são sistemas formadores, né? Formadores dentro do âmbito da gestão pública, né, dos governos, formadores no âmbito de abertura com as outras instâncias, formadores no âmbito da escuta com os detentores, com os fazedores de cultura, né, os que vivenciam, né, esse patrimônio, que ressignificam esse patrimônio, e acho que esse, talvez, como você colocou, né, essa retomada sob essa perspectiva, com todos os problemas, as dificuldades que a gente sabe que, né, que a gente vai ter, né, você mesmo colocou, os recursos, a reestruturação das equipes, a necessidade de reformulação do próprio IPHAN, né, em termos dos seus funcionários, etc. Mas a gente espera que só essa retomada, com essa perspectiva, né, já ganhe força e adesão aí de todos em torno da centralidade que o patrimônio tem que ter. E muito obrigada pelo seu tempo, e espero que você consiga depois dar uma olhadinha aí em todas as conversas que a gente vai disponibilizar lá, e a gente espera que todos que nos acompanhem também possam revigorar, né, trazer de novo a importância do patrimônio cultural dentro da nossa sociedade, né, das nossas vivências, do ponto de vista das nossas matrizes formadoras, né, de reconhecimento no seu lugar e reconhecimento como nação também, né? Eu Então que é agradeço, isso. Michele, foi um prazer conversar com você, ter ouvido aqui também o querido prefeito Ângelo Osvaldo, parabenizar a iniciativa, que ela possa aí render frutos, né, de pactuação, de encontro entre as pessoas e as instituições. E estou à disposição sempre. Obrigado pela oportunidade e vamos em frente fazer o nosso patrimônio ser essa grande ferramenta de transformação social e de garantia de direitos no nosso país.